Glória a Deus, a paz seja convosco, amadas irmãs, bom dia a todas, amém? Nós estamos aqui nesse dia reunidas para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, amém? E eu creio que o Senhor vai tratar poderosamente nas nossas vidas nessa manhã. O estudo de hoje, nós vamos dar início a respeito de oração, amém? O poder que há na oração, a gente vai aprender um pouquinho mais a respeito da oração. Mas antes de começar, eu gostaria que você pegasse a palavra do Senhor na sua mão e que você fechasse seus olhos para que a gente possa orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te damos graças, ó Deus, por nós estarmos, ó Deus, reunidas em mais um dia, Senhor, ante a Tua presença, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Senhor, para ouvir, ó Pai, mais da Tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem coisas maravilhosas, ó Deus, para revelar a nós. Coisas, Senhor, maravilhosas, ó Pai, para nos ensinar, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, estar com os nossos corações voltados a Ti, os nossos ouvidos, ó Pai, inclinados, ó Pai, a ouvir a Tua voz, ó Deus. Para ouvir, ó Pai, tudo aquilo, Deus, que o Senhor quer nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer tratar, ó Pai, em cada um, Senhor, em cada uma de nós, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar, ó Pai, atentas, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser fixada, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Nos dê, Senhor, entendimento, Pai. Nos dê, Senhor, conhecimento, Pai, cada vez mais e mais, ó Deus, acerca da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós te louvamos e nós já te damos graça, Senhor. Amém. Amém, queridas, glória a Deus. Então, vamos dar início a esse estudo, amém? Nesse estudo a gente vai aprender alguns tópicos, né? A gente vai aprender sobre a definição de oração, sobre os tipos que há de oração, a gente vai aprender sobre os inimigos da oração e também a gente vai aprender sobre Jesus, o exemplo de comunhão com o Pai. Amém? Então nós vamos dar início aqui, vamos dar sequência, aprendendo sobre a definição de oração e os tipos de oração que tem. Amém? Então, orar significa falar com Deus, né? Quando nós oramos, nós estamos chamando Deus, nós estamos clamando a Deus para conversar com Ele, né? Nós estamos chamando a presença do Senhor para que nós possamos conversar com Ele. Então, a oração é isso. A oração é você chegar até a presença do Senhor e você conversar com Deus. Isso é oração. Amém? A oração é a forma de comunicação entre o homem e Deus, através das palavras, das súplicas, do clamor, das ações de graças e aí vai. Quem ama Jesus, ora. Amém? A oração nos aproxima de Deus e faz uma grande diferença em nossas vidas. Então, se eu falo que eu amo Jesus, eu oro. Amém? Porque não tem como a gente falar que a gente ama Jesus, não tem como a gente falar que a gente é cristão, não tem como que a gente falar que a gente é evangélico se a gente não ora, se a gente não fala com Deus. Não tem como, não existe isso, né? Não tem como a gente falar que somos filhos de Deus e nós não orarmos, nós não conversarmos com o nosso Pai. Então a oração é isso, nós conversarmos, nós falarmos com Deus. E através da oração, o Senhor vai falando conosco através da sua palavra. Igual quando nós fizemos, né, antes de começar o estudo, nós fizemos o quê? Nós oramos, amém? E a oração, ela sempre tem que estar na nossa vida, em todo o tempo, né? Em tudo que nós formos fazer, nós temos que orar, em tudo que nós fizermos nas nossas vidas, em cada questão das nossas vidas, em cada atitude, seja pequena ou seja grande, nós temos que orar e buscar qual é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos que falar com Deus, né? Uma hora se nós falamos que nós vivemos para Deus, se nós falamos que a nossa vida pertence a Deus, então em cada atitude, em cada situação das nossas vidas, nós temos que orar a Deus e pedir a Deus o direcionamento do que Ele quer que nós façamos nas nossas vidas. Amém? Então, antigamente, existia uma separação entre o homem e Deus. A comunicação era feita através de um mediador, que era um sacerdote. Então, lá nos tempos antigos, a gente não tinha isso, esse livre acesso que nós temos hoje, né? Que nós podemos chegar até o Senhor, que nós podemos orar, né? A hora que nós quisermos e tudo mais. Antigamente não tinha isso. Então, antigamente, só se podia falar com Deus através de um mediador. E esse mediador, ele era um sacerdote. Amém?
E o sacerdote, ele era uma pessoa que era escolhida por Deus, era alguém separado para Deus, não podia ser qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha que ser escolhida para Deus exclusivamente para fazer aquela função, amém? Então, o sacerdote, ele tinha essa função de ser um mediador entre Deus e os homens, e ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, né? Ele orientava o povo como que tinha que se viver, como que tinha que agradar a Deus. Então, essa era uma das funções do sacerdote. E somente o sacerdote podia entrar na presença do Senhor. Somente o sacerdote e o sumo sacerdote podiam entrar no templo, podiam entrar na presença do Senhor, né? As pessoas não poderiam entrar, porque se elas entrassem, elas morreriam. Então, somente o sacerdote poderia entrar lá, somente o sacerdote podia falar com Deus, somente ele podia oferecer os sacrifícios a Deus, né? Então, ele representava todo o povo de Israel diante de Deus, e ele ajudava as pessoas a se aproximarem de Deus. Então, a função do sacerdote era ser o mediador, a função dele era de aproximar, né, o povo mais de Deus, né? Ele era como se fosse a voz do povo ali para Deus, amém? Mas, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa separação foi desfeita, amém? Imediatamente após a morte do Senhor, o véu do templo, que representava a separação entre o homem e Deus, foi rasgado de cima para baixo, acabando assim com a divisão. Amém? Então, através de Jesus, através do sacrifício do nosso Salvador naquela cruz do Calvário, né? Ali foi desfeito toda essa separação, ali foi destruída toda essa separação, né? A palavra de Deus diz, vamos ler lá no livro de Mateus, no capítulo 27, Mateus, capítulo 27, versículo 51. Amém? Que diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Então, nós vemos aqui que a partir do momento em que Jesus ele se entregou, né, ali na cruz do Calvário, a partir do momento que Jesus ele morreu ali na cruz do Calvário, então houve isso, o véu do templo ele se rasgou de cima para baixo, mostrando que era o próprio Deus rasgando o véu de cima para baixo, né? Era o próprio Deus fazendo aquilo para quê? Para mostrar que através do sacrifício de Jesus, do seu Filho amado, né, o precioso sangue de Jesus nos trouxe isso, livre acesso a Deus, livre acesso ao nosso Senhor, né? Então nós podemos entrar na presença do Senhor hoje, nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos falar com Deus através disso, através do sacrifício de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, através, né, do sangue de Jesus, o véu ele foi se rasgado e assim permitindo que o homem tenha livre acesso a Deus, né? Vamos abrir no livro agora de Hebreus, o capítulo 10, Hebreus 10, 19 ao 21, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Então, Jesus, ele foi o caminho. Através do sangue de Jesus, através da carne de Jesus, né? O véu, ele foi rasgado. E Jesus, ele abriu o caminho para esse acesso. Jesus, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor. E eu fiquei meditando, queridos, nessa palavra, e eu fiquei pensando assim, como seria difícil se nós vivêssemos naquele tempo? Como seria extremamente difícil pra gente? A gente não poder entrar na presença do Senhor, a gente não poder orar ao Senhor, né? Teria que ser através de um sacerdote, através de um mediador. Eu fiquei pensando como seria difícil isso, né? Então, o Senhor, ele me mostrou a importância disso, que muitas vezes a gente não dá, muitas vezes a gente não tem dado o valor devido a isso, o valor devido à oração, né? Talvez aquelas pessoas, como elas ansiavam ter isso que nós temos hoje, né? De poder chegar ao Senhor, de poder conversar com o Senhor a qualquer hora do dia, a qualquer momento do dia, né? Basta nós nos ajoelharmos
Basta nós entrarmos na presença do Senhor para ter esse livre acesso para falar com o Pai. E antigamente não existia isso. Então o Senhor me mostrou que a gente tem que dar o valor devido a isso, que a gente tem que dar realmente o valor devido à oração. Amém? Graças ao Senhor Jesus, um sacrifício que o Senhor Jesus pagou naquela cruz, né? Que hoje eu e você, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos falar com o Senhor a qualquer momento, né? Basta nós nos conectarmos com Ele, né? Basta nós nos aproximarmos dEle em oração sincera do nosso coração. E o Senhor, Ele tratou muito isso no meu coração, que todos nós, né? Nós temos que dar o valor devido a isso, porque foi pelo preço de sangue, amém? Foi pelo preço de Jesus Cristo naquela cruz, o sangue derramado ali no Calvário, que fez com que eu e você, nós tivéssemos livre acesso a Deus, para falar com o Senhor, para falar com o nosso Salvador. Então, que a gente possa fazer valer a pena tudo isso, né? Que a gente possa realmente nos voltar totalmente a Deus e que a gente possa priorizar a oração. Amém? A oração, ela tem que ser algo prioritário nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, porque foi através de Jesus, através do seu sangue, que hoje eu e você, nós podemos orar, né? Hoje eu e você, nós podemos clamar ao Pai e o Pai nos ouve, né? Através de Jesus, porque antes existia o pecado, né? Antes o pecado afastou o homem de Deus. E Jesus, ele fez isso, ele veio para unir, novamente, ele veio para unir Deus e o homem. Amém? Então que a gente possa dar valor à oração, valor na intimidade com Deus, valor na nossa conversa com o nosso Senhor. Porque muitas vezes a gente dá valor a tantas coisas. A gente dá valor a conversar com um amigo, a conversar com o esposo, a conversar com qualquer outra pessoa, com qualquer outro familiar. E nós não temos dado valor em falar com Deus. O valor em ter um momento para falar com o Senhor. Em ter um momento reservado, como eu disse. A oração, ela tem que ser algo prioritário nas nossas vidas e nós temos que fazer isso todos os dias, né? Não é só em um domingo, em um culto da igreja, não é somente em dias que tem um culto, não é somente um dia sim, um dia não, é todos os dias. Nós temos que orar ao Senhor, todos os dias nós temos que nos derramar diante da presença do Senhor. Todos os dias nós temos que conversar com o Senhor para que nós possamos ter um relacionamento íntimo e sincero, uma comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Mas isso não foi tudo. Além de nós adquirirmos o direito de falar diretamente com Deus, que é algo maravilhoso, o Senhor Jesus ainda nos deixou o maravilhoso Espírito Santo. Amém? Vamos ler lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, o capítulo 8. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27, que diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz para que nós tivéssemos livre acesso ao Senhor. E ele ainda nos deu o maravilhoso, o doce Espírito Santo de Deus para estar nas nossas vidas, o nosso consolador, o nosso amigo, né? Aquele que está sempre conosco em todos os momentos, sejam bons, sejam ruins. O Espírito Santo de Deus está conosco a todo momento. E ele intercede a Deus por nós, porque muitas vezes nós não sabemos como pedir, muitas vezes nós não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas e ele nos conduz e ele nos leva ante ao Pai, ele nos leva diante do Senhor e ali ele nos ensina a orar e ali ele nos ensina a falar com Deus, amém? Como é maravilhoso isso, né? Nós temos o glorioso Espírito Santo sobre as nossas vidas, em todos os momentos das nossas vidas, amém? Glória a Deus. A oração nos ajuda a ficar mais próximos da vontade de Deus. Então, quando nós oramos, nós colocamos nossa atenção em Deus e nós submetemos
toda a nossa vontade, toda a nossa vida, todo o nosso ser diante do Senhor. Então, é muito importante a oração, porque através da oração nós entregamos totalmente ao Senhor e ali, através da oração, o Senhor ele vai falando conosco tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Através da oração, o Senhor ele fala conosco poderosamente. Como é maravilhoso você estar orando, você estar falando com Deus e o Senhor vir e falar com você. Como é maravilhoso isso, Ele te conduzindo, né? Por mais que às vezes sejam palavras duras do Senhor, mas como é bom ouvir a voz do Senhor, né? Ele te conduzindo, filha, não faça isso, filha, faça dessa forma. Como é importante a gente ter esse vínculo com Deus, essa conversa diária com o Senhor, porque ali o Senhor ele vai nos ensinando grandiosamente, amém? Vamos abrir no livro de 1 João, o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se todos os dias nós oramos, nós falamos com o Senhor, e ali o Senhor ele vai nos ensinando, e ali o Senhor ele vai nos guiando para onde Ele quer, nos guiando conforme a tua vontade, tudo que nós pedirmos, se for da vontade do Senhor, Ele vai fazer. Tudo aquilo que em oração a gente pede ao Senhor, tudo aquilo que em oração nós clamamos, nós buscamos em Deus, Ele vai fazer, segundo a vontade dEle. Porque se nós andamos ligados no Senhor, ligados no centro da tua vontade, ligados em tudo aquilo que Ele quer para nós, Ele vai cumprir, porque a vontade dEle está sendo cumprida sobre as nossas vidas, e Ele vai realizar tudo aquilo que é da tua vontade, tudo aquilo que é do teu querer. Então, como é importante a gente estar linkado em Deus, né, ligado nele, enxertado no Senhor, para saber qual que é a vontade dele sobre as nossas vidas e para que essa vontade venha a ser cumprida sobre as nossas vidas, amém? E através da oração a gente vai aprendendo isso, porque o Senhor ele vai tratando conosco, ele vai falando conosco diariamente, amém? Na oração, nós podemos abrir o nosso coração com toda a sinceridade, porque estamos perante aquele que conhece até mesmo os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Então, na oração, ali nós somos totalmente sinceros a Deus, né? Nós estamos ali com os nossos corações rasgados diante da presença do Senhor, e Ele sabe tudo o que se passa no nosso coração, no nosso pensamento. Então, como é poderoso a gente chegar ao Senhor com sinceridade. Não adianta a gente querer chegar ao Senhor e falar coisas, sendo que o nosso coração está sentindo outra coisa totalmente diferente. Então, o Senhor, Ele sabe o que se passa no nosso coração, Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós, e Ele vê a sinceridade dos nossos corações, né? Na oração, nós podemos confessar os nossos pecados e demonstrar o genuíno arrependimento. Então, na oração, nós demonstramos para Deus, né, o quão arrependido nós somos, o quanto miseráveis nós somos, o quanto errantes nós somos, né? E a gente ali busca arrependimento, e o Senhor, Ele sonda nossos corações e Ele vê se realmente nós estamos arrependidos ou se é simplesmente um remorso. Então, o Senhor, Ele sonda os nossos corações e Ele sabe se todas aquelas palavras que está saindo da nossa boca, se realmente é algo verdadeiro, se realmente parte do nosso coração. Amém? E na oração nós podemos pedir a orientação do Senhor, apresentar as nossas necessidades, obter os consolos do Senhor, obter as respostas do Senhor sobre as nossas vidas. E todas as questões, qualquer coisa das nossas vidas, nós resolvemos através da oração. Amém? A gente não vai resolver nenhuma situação da nossa vida brigando, gritando, xingando. A gente não vai resolver nenhuma circunstância da nossa vida contando para fulano, contando para ciclano. A gente não vai resolver qualquer situação das nossas vidas postando em status, postando em qualquer outra coisa. A gente vai resolver os problemas das nossas vidas em oração, né? O que a gente vai resolver nas nossas vidas, o caos que está nas nossas vidas, os problemas, né, as adversidades que nós enfrentamos, a gente vai resolver em oração. Em oração e falando com o Pai. Não é falando com ninguém, não é desabafando com ninguém. Não que a gente não possa falar, não que a gente não possa desabafar, mas primeiramente, antes de falar com qualquer outra pessoa, antes de falar com qualquer que seja, a gente tem que falar primeiramente com Deus. E dentro disso, eu lembro que quando eu fui fazer o ultrassom a respeito do Miguel, quando eu estava com 7 meses, e ali eu tive aquela notícia terrível, que todas as irmãs já conhecem a história, eu lembro que
quando eu entrei no ônibus, quando eu entrei no ônibus não, quando eu entrei na van para vir embora para casa, eu tava terrivelmente abalada, eu tava chorando, desesperada, e ali eu peguei meu celular e a primeira coisa que eu falei assim, eu vou mandar mensagem para as irmãs, eu vou mandar mensagem para os irmãos da igreja, eu vou mandar mensagem para todos da igreja para que eles estejam orando. E naquele momento, o Senhor, ele falou comigo, não. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, não é para mandar mensagem para ninguém. E ali eu não mandei mensagem. E eu sei que ali foi a voz de Deus, porque antes de querer falar com Deus, eu estava querendo falar com as pessoas, né? Porque eu estava em angústia, eu estava com medo, eu estava terrivelmente abalada. E ali eu queria pedir oração para que as pessoas viessem me ajudar em oração, porque eu estava muito fragilizada. Só que ali o Senhor falou para mim que não. Primeiramente eu tenho que falar com Ele. E assim eu fiz. E assim foi ao longo das semanas, e assim foi até o Miguel nascer. Foi somente com o Senhor. Sempre que a gente recebia as notícias, sempre que a gente recebia os diagnósticos e tudo mais, a gente se voltava para Deus. Porque é Deus que resolve o nosso problema. Não que os irmãos não pudessem orar, e os irmãos oram, e é uma bênção que os irmãos intercedem, que juntos em oração nós somos mais fortes. Mas ali era algo que o Senhor tinha para trabalhar na minha vida, na vida do meu esposo. Então, como é importante a gente dar prioridade ao Senhor, a gente falar primeiramente com o Senhor, porque é o Senhor que vai resolver as nossas questões, é o Senhor que vai resolver os nossos problemas, não são as pessoas, amém? Então, quando nós estivermos com tantos problemas nas nossas vidas e quando a gente não souber o que fazer, que nós venhamos orar, que nós venhamos falar com Deus, amém? E tem momentos também que o Senhor, ele deseja que a gente fale com alguém. Eu lembro que um tempo atrás eu estava passando um problema muito difícil na minha vida, e eu estava muito angustiada, estava muito triste, muitos problemas acontecendo. E eu lembro que eu falava com Deus, em todos os momentos eu falava com Deus, e eu não falei nada para ninguém do que estava acontecendo, com ninguém mesmo. E ali eu lembro que o Senhor, ele falou assim para mim, eu não queria falar nada com ninguém. E ali foi algo que o Senhor falou para mim para falar com a pastora Rosângela. E ali eu lembro que eu cheguei, eu conversei com ela, e ali ela foi boca de Deus. Então a gente tem que saber também ouvir a voz do Senhor, quando o Senhor fala para nós falarmos e para quem nós devemos falar. Né? A gente não pode sair contando das nossas vidas, as coisas que acontecem conosco para qualquer pessoa. O Senhor, ele nos mostra para quem nós devemos falar, com quem que nós devemos falar e a hora exata que nós devemos falar. Então isso tudo a gente adquire através da oração, através de entender o que o Senhor quer sobre as nossas vidas, através de entender a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é orar em todas as circunstâncias das nossas vidas. A primeira coisa que nós temos que fazer é orar, é falar com Deus. E ali o Senhor, ele vai nos direcionando para o que Ele quer que nós façamos, amém? Glória a Deus. Então não existe nenhuma situação que não possa ser resolvida por Deus. Por isso a Bíblia nos orienta a não vivermos ansiosos com coisa alguma. Antes, fazer com que todas as nossas petições sejam conhecidas pelo Senhor. E sabemos que fazemos isso quando nós oramos. Muitas vezes a gente está tão aflito, muitas vezes a gente está tão ansioso com o que vai acontecer, principalmente nos dias de hoje que a gente está vivendo tudo isso. Muitas vezes a gente fica pensando assim, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer, né, nos próximos dias. A gente fica, são tantas incertezas, a gente fica angustiado, né, com tantas notícias difíceis. E antes de tudo, a gente tem que entregar tudo isso a Deus. Não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente ficar pensativo no problema, não adianta a gente não ficar dormindo nas madrugadas, não adianta a gente ficar tão preocupado em tudo isso. Né? Não adianta a gente ficar com as nossas cabeças um turbilhão de coisas, a gente tem que entregar tudo a Deus, tudo ao Senhor, porque é Ele que resolve todas as circunstâncias das nossas vidas, amém? E o que a gente faz isso em oração. A gente faz isso em oração. Quantas vezes, queridos, a gente já não entrou em oração tão angustiado, tão amargurado, com tantos problemas, e a gente saiu da oração tão nova, com tudo aquilo ruim, sabe? Tudo aquilo ruim saiu, aquele peso, aquele fardo pesado saiu, a gente saiu renovada, né? Através da oração. E a gente tem que fazer isso.
né? Quando os problemas vier, quando as situações difíceis vier, o que a gente tem que fazer orar é falar com Deus. E o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor, Ele nos faz ser forte, o Senhor, Ele nos renova. Amém? O doce Espírito Santo está ali conosco, né? Nos fortalecendo diante da presença do Senhor. Quantas vezes a gente não entra triste num quarto para orar e a gente sai de lá renovado, né? Quantas vezes a gente não entra como se fosse um gatinho para orar e quando a gente sai um leão, né? Renovado, fortalecido, né? Porque através da oração o Senhor fala poderosamente nas nossas vidas, amém? Então, a oração, ela é um bálsamo para a nossa alma. É na oração que encontramos consolo, né? Para um coração aflito. Conforto nas situações difíceis, a solução para as causas impossíveis, a intervenção divina em nossas situações difíceis no dia a dia. Quando derramamos o nosso coração em oração, saímos aliviados, restaurados, arrependidos, edificados e fortalecidos, né? Após a oração, a gente fica fortalecido na presença do Senhor. A gente fica edificado, né? Porque o Senhor trata poderosamente nas nossas vidas, amém? Vamos abrir no livro de Hebreus. Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 16. E diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a gente tem que chegar à presença do Senhor com confiança, né? Confiança de quê? De que o Senhor pode operar grandiosas coisas nas nossas vidas, né? E no tempo do Senhor, Ele vai operar aquilo que é da tua vontade sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quanto mais, essa frase aqui eu achei muito linda. Quanto mais tempo passamos em oração, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos, né? Quanto mais tempo a gente passa em oração, a gente gasta em oração, né? Muitas vezes a gente gasta nosso tempo com tantas coisas fúteis, com tantas coisas que não vai nos acrescentar em absolutamente nada, né? E esse tempo, se a gente gastasse em oração, se a gente gastasse em tempo de falar com Deus, né? Então nós ficamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus quando nós oramos, né? Se a gente lê a palavra do Senhor em todos os momentos, o Senhor Jesus, ele se retirava para orar, ele se retirava ali para ter um momento com o Pai, ele se retirava, ele sendo Deus, ele sendo poderoso, ele sendo majestoso, ele se retirava para falar com Deus, para nos mostrar a importância que tem na oração, a importância que tem de nós falarmos com o nosso Pai. Amém? E através da oração a gente vai ficar cada vez mais e mais parecidos com Jesus, né? A linha desse estudo, né, que nós estamos aprendendo ao longo desses tempos sobre humildade, sobre amor, a gente está aprendendo tudo isso para sermos parecidos com Jesus, né? Para que a gente tenha a mente de Cristo em nós, para que a gente venha agir como Jesus agia, para que a gente venha falar como Jesus falava, para que a gente venha nos tornar como Jesus aqui na Terra, né? Para que a gente possa fazer as obras que Jesus fazia, amém? Então que a cada passo, a cada oração, a cada momento que nós estivermos com Deus, a gente vai nos tornar cada vez mais e mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Mas como nós devemos orar, né? Qual é o modo de nós orarmos, amém? A oração, ela é uma conversa íntima com Deus, né? Como nós falamos. Não precisa de palavras elaboradas, apenas usar as nossas próprias palavras, do nosso jeito, mas sendo de todo o nosso coração. Então não existe um jeito de orar, uma forma de orar. Eu tenho que orar desse jeito, não existe um padrão de oração, né? Para nós orarmos não precisa ter um padrão. Não, é simplesmente nós falarmos com Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu lembro que os pastores, eles pregavam e eles oravam tão maravilhoso, né, com aquela voz, com aquela autoridade, com aquela coisa, isso e aquilo, né, muitas vezes, né, na igreja pentecostal eles oram mais firmemente e tal, e gritam isso e aquilo, e eu lembro que eu queria muito orar dessa forma, eu queria muito ser desse jeito, e muitas vezes quando eu começava a orar dessa forma, eu me embaralhava toda. E
Teve uma vez que eu estava orando para Deus, muito tempo atrás, eu estava falando com Deus e o Senhor me fez lembrar disso. Eu estava falando assim com Deus que, Senhor, como eu queria orar dessa forma, como eu queria pregar desse jeito, sabe? Como eu queria ser mais assim, mais forte, mais gritante. Então eu queria orar mais fervorosa, eu queria ser mais assim, sabe? Para orar, igual os pastores pentecostais e tudo mais. E ali na oração o Senhor falou assim para mim: não é isso que você tem que fazer. Você tem que orar do seu jeito, você tem que orar da sua maneira, você tem que falar do seu jeito, da sua maneira, você tem que pregar do seu jeito, da sua maneira, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem uma forma de orar, cada um tem uma forma de se apresentar a Deus, cada um tem um jeito de ministrar uma oração, cada um tem um jeito de pregar e Deus usa cada um de uma forma, e Deus age na vida de cada um de uma forma, né? Nós somos pessoas diferentes e com as nossas diferenças que o Senhor age nas nossas vidas, né? Então ali o Senhor mostrou para mim que é muito isso, a gente tem que orar do nosso jeito, não é com orações elaboradas, não é com orações ensaiadas que a gente tem que orar, mas a gente tem que orar do fundo do nosso coração, com tudo que há no nosso ser, né, que seja tudo sincero as palavras que tá saindo da nossa boca, né, não adianta a gente estar falando palavras lindas, palavras maravilhosas, e no nosso coração não ser nada daquilo, né, então tudo que a gente for falar, a gente tem que falar de coração, a gente tem que falar do nosso jeito, do jeito que a gente é, amém, porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração da nossa forma, né, Ele se atenta ao nosso coração. Então é isso que importa, né? É que haja verdade nas nossas orações, né? Que a oração seja sincera, que seja da nossa maneira, né? De cada maneira. Então não há um jeito certo, não há um padrão certo de oração, né? O Senhor, Ele responde a oração, porque o poder não está na oração. O poder não está o que eu digo assim, que não está na oração, não quer dizer que o poder está do jeito que eu falo, né? Se eu falo mais alto, se eu falo mais baixo, se eu falo gritando, ou se eu falo mais calmo, entendeu? Não é, o poder não está nisso. O poder está em Deus que recebe a nossa oração, né? Então, o Senhor, Ele ouve todas as orações e Ele recebe todas as orações, contanto que haja verdade, contanto que haja a sinceridade nos nossos corações, amém? E outra coisa, nós não podemos usar de vãs repetições. Nós não podemos ficar usando de vãs repetições, repetindo várias vezes. Vamos ler no livro de Mateus, o capítulo 6. Em Mateus 6, 7. Mateus 6, 7. Que diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui o que a Bíblia nos ensina? Da gente não usar de vãs repetições, da gente não ficar repetindo, falando as mesmas coisas. Amém? Porque senão a gente se torna como os gentios, que eles acham que por muito falarem serão ouvidos, entendeu? Então não é a quantidade, não é várias vezes que eu falo a mesma coisa que Deus vai ouvir. Não é isso. Não é o tanto eu repetir que o Senhor vai ouvir a minha oração. Ele vai ouvir aquilo que está saindo de dentro de mim, aquilo que está saindo de dentro do meu coração, as verdades, né? Tudo que é sincero, que está saindo de dentro de mim. É isso que o Senhor está vendo e é isso que o Senhor... e é segundo isso que o Senhor vai agir, né? Se ele vê verdade e sinceridade dentro de nós. Amém? Então não existe nenhum modo e um padrão de oração. Cada um tem a sua forma de orar, cada um tem o seu jeito de orar, né? Tem pessoas que oram sentadas, tem pessoas que oram deitadas, tem pessoas que se prostram para orar, tem pessoas que oram ajoelhadas, não tem um método certo de orar, né? A oração é você ter intimidade com Deus, você tendo a intimidade com Deus, você tendo relacionamento com Deus, você tendo a reverência a Deus, é isso que importa, né? Aleluias. Glória a Deus. Deus, Ele não quer palavras bonitas e ensaiadas, Ele quer um coração sincero, como o coração de Ana, quando ela orava lá no templo. Apenas seus lábios se mexiam, de forma que o sacerdote a teve por embriagada, mas dentro dela o seu coração se derramava, por isso ela foi atendida, amém? Então Ana, um exemplo, Ana ela não orava, né? Ela não orava daquela forma, para que todos vissem o que ela estava orando, para que todos vissem o que ela estava falando. Ela estava ali prostrada, né, ao Senhor, aos pés do Senhor, e ela falava, ela só mexia os lábios dela, ela falava bem baixinho com o Senhor, né?
E ali o sacerdote teve ela por embriagada, só que ela não estava embriagada, né? O coração dela ali estava sendo derramado diante da presença do Senhor. Então é isso que importa, que o nosso coração esteja sendo derramado diante da presença do Senhor, amém? A oração, ela é um diálogo. Nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da sua palavra, de seu maravilhoso Espírito Santo, amém? Então, o modo de nós falarmos com Deus é através da oração. E Deus, ele fala conosco através de várias coisas, né? Através da palavra, através de um louvor, através de alguém, através de uma pregação, através de um sonho, através de uma visão. O Senhor, ele tem várias formas de falar conosco. E a nossa forma de falar com Deus é através da oração, amém? Glória a Deus, vamos abrir no livro de Lucas. Lucas, o capítulo 18. Amém? Lucas 18. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Amém? Que diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Então, nós vemos aqui, né, a oração do fariseu e a oração do publicano. A oração do fariseu, ele chegou ante a Deus e falando para o Senhor que ele não era como os outros, que ele não era como os outros pecadores, que ele não adulterava, que ele não era ladrão, que ele não fazia isso, que ele não fazia aquilo, que ele jejuava 2 vezes na semana, que ele dava o dízimo de tudo que ele possuía e tudo mais. Nós vemos em contrapartida a oração do publicano, né? A oração sincera dele, que ele simplesmente chegou ante o Senhor e ele não conseguia nem olhar para os céus, ele não conseguia nem levantar os seus olhos para olhar para os céus, e ele batia no seu próprio peito, dizendo: miserável, que o Senhor tenha misericórdia de mim, né? Que o Senhor tenha misericórdia, que eu sou pobre, que eu sou pecador, que eu sou errante, que eu sou um pobre miserável, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Né? E ali ele desceu justificado, ele foi justificado por Deus, porque ele se humilhou, e aquele que se humilha, ele é exaltado, e aquele que quer se exaltar, ele é humilhado. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente vê que o fariseu, ele se considerava superior, né, a todas as pessoas, superior a todo o resto, enquanto o publicano nem conseguia olhar para o céu. Ele batia no seu peito e dizia: Deus tenha misericórdia de mim, que sou pobre e pecador. Ele não queria mostrar algo que ele não era, né? Então, o publicano, ele não queria mostrar ali algo que ele não era. Ele queria mostrar que ele era aquilo mesmo, que ele era falho, que ele era pecador. Ele não queria ter uma pose de super santo, a pose de super perfeito, sendo no qual ele não era. Então ali ele foi sincero na sua oração, sincero de coração, e ali ele foi justificado pelo Senhor, amém? Então nós temos que ver a postura desse publicano, né? Nós devemos assumir a postura do publicano, considerando a prática da oração algo muito sério. Né? A prática da oração é algo muito sério, não é algo banal, não é um ritual banal. É algo sério, é algo respeitável. Então, quando a gente chegar ante a presença do Senhor, a gente tem que ver que nós não somos nada, que nós somos pó, e que Deus, ele é todo poderoso, e que Deus, ele é todo majestoso nas nossas vidas, e nós temos que chegar ante a presença do Senhor, nos derramando, nos rasgando totalmente, não chegar nas nossas orações e ser como o fariseu, né, apontar o erro do outro, apontar a falha do outro e dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, nós não somos nada, nós somos pó, né, nós somos pobres miseráveis diante da presença do Senhor. Então nós temos que chegar à presença do Senhor como esse publicano, né?
rasgando o nosso coração inteiramente, com o nosso coração sincero ao Senhor, né? Dizendo aquilo realmente que está dentro do nosso coração. Amém? O que precisamos entender é que a oração não é um ritual. A oração é um meio de comunicação que nos liga a Deus. O poder não está na oração como sendo uma reza milagrosa, mas sim em Deus, que ouve e responde a nossa oração. Então, a nossa oração não pode ser um ritual, né? Não pode ser aquelas mesmas palavras repetidas e todas essas coisas, né? Nós vemos assim que quando eu era do catolicismo, a gente ia para missa e tudo mais, e sempre eram as mesmas rezas, sempre é um papel e você lê exatamente aquelas mesmas rezas. E não tem como você ter intimidade com o Senhor, você lendo o papel, você dizendo as mesmas palavras sempre, né? A intimidade com o Senhor é de você ter uma conversa, um diálogo com Deus, falar tudo o que está dentro do seu coração, falar tudo que está dentro de você, tudo o que precisa ser mudado, tudo o que precisa ser moldado. É isso que nos faz ter um relacionamento com o Senhor, né? Através da nossa oração. Então, a nossa oração não pode ser um ritual, não é um ritual, não é algo banal, né? Eu não posso simplesmente orar esperando que sempre o Senhor ele opera os milagres. Eu não posso querer somente orar a Deus por causa dos milagres, não orar a Deus somente pelo que Ele pode me fazer. Mas eu tenho que orar a Deus primeiramente dando graças em tudo. Primeiramente, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Eu não posso simplesmente, toda vez eu chegar na presença do Senhor, chegar em oração a Deus e simplesmente jogar tudo aquilo no colo do Senhor. Todos os meus problemas no colo do Senhor e falar, Senhor, resolva para mim. Não é dessa forma. O Senhor, ele não é o Senhor, ele não faz simplesmente milagres. Ele faz coisas grandiosas e maravilhosas nas nossas vidas. E nós temos que chegar com temor, né? Nós temos que chegar com total respeito ao Senhor, com total reverência ao Senhor, né? Glória a Deus. A oração, ela só funciona porque é feita para Deus. Por isso é necessário que seja feita genuinamente, né? A oração, ela não funciona porque, eu sou ungida, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, a oração não funciona por nada que venha de mim. A oração, ela funciona por algo que vem de Deus, pelo poder de Deus, porque ela é feita para Deus. E como ela é feita para Deus, ela tem que ser feita genuinamente. Ela tem que ser feita com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, sinceramente ao Senhor. Né? Nós vimos que os sacerdotes, eles não podiam entrar na presença do Senhor de qualquer forma. Eles não podiam entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Eles tinham que ter a total reverência ao Senhor. Eles tinham que fazer tudo ali certinho para que Deus não visse erro neles, para que Deus não visse falha neles, porque se Deus visse, eles morreriam. Eles morreriam. Então, quando eles entravam na presença do Senhor, eles sabiam que eles tinham que entrar com total reverência, com total temor. E nós, hoje, não é diferente. Não é porque o Senhor Jesus morreu por nós que nós temos livre acesso a Deus, que eu posso chegar ao Senhor de qualquer maneira, que eu posso chegar ao Senhor de qualquer forma, que eu posso falar com o Senhor do jeito que eu quero e da forma que eu quero. Nós vimos sim que a oração ao Senhor é do nosso jeito, é da nossa maneira, mas é tudo com temor, tudo com respeito, com reverência ao Senhor. Amém? Nós temos que saber com quem que nós estamos falando. Nem o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, mas eu não posso simplesmente tratar o Senhor de qualquer forma, entrar na presença do Senhor de qualquer maneira e falar com Deus de qualquer maneira. Nem isso não mudou, o temor do Senhor não mudou. O que mudou é que hoje nós temos acesso, nós podemos falar com o Pai, mas o que não mudou é o temor, é a reverência ao Senhor, a mesma reverência que eles tinham lá, o mesmo temor que eles tinham lá, nós temos que ter. E é isso que nós temos que fazer nas nossas vidas, entrar diante da presença do Senhor, ou entrar para conversar, para falar com Deus em temor, em respeito, em adoração, em ações de graças, sabendo com quem nós estamos falando. Nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que te criou, aquele que te formou. Amém? Então nós temos que ter a total reverência ao Senhor, o total zelo ao entrar na presença do Senhor. Amém? Isso que a gente tem que tomar sobre as nossas vidas. Não podemos entrar de qualquer forma, não podemos falar de qualquer forma. Nós temos que nos humilharmos diante da presença do Senhor. É isso que nós temos que fazer em todos os dias das nossas vidas. Quando nós
pararmos para orar, quando nós nos afastarmos, nos retirarmos, assim como Jesus, para orar com o Senhor, que nós possamos ter o temor ao Senhor, né? O respeito devido a Deus, a esse Deus poderoso, majestoso. Amém? Agora, queridas, a gente vai entrar no outro tópico desse estudo, que é alguns tipos de oração. Então, a gente vai aprender alguns tipos de oração, amém? A gente tem ainda alguns minutinhos e a gente vai aprender sobre os tipos de oração que tem. O primeiro tipo de oração é a oração em espírito, amém? Então, vamos abrir no livro de Efésios. Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Efésios, o capítulo 6, Efésios 6, 18. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Efésios 6, 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então aqui diz o quê? Que a gente tem que estar em espírito em todo o tempo, em espírito e vigilantes em todo o tempo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É estar em todo o momento em espírito de oração. Essa oração, né, é em todo o lugar, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer lugar que eu estou. Se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, se eu estou no trabalho, se eu estou no mercado, se eu estou na rua, em qualquer lugar que eu estou, é estar em espírito de oração, é estar em espírito de vigilância, em espírito de comunhão com Deus, amém? Glória a Deus, é sempre estar ligado em Deus, sempre em seu interior, pedindo a Deus direção, discernimento, estar sempre em comunhão com Deus em vigilância, amém? Não é somente orar na igreja, mas é orar em todo o tempo, é buscando agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Então não é só eu orar na igreja, não é só eu orar em algum momento, é estar em todo momento em espírito de adoração, em espírito de oração a Deus. Então, não é porque eu estou trabalhando, que eu estou lá, né, fazendo as minhas coisas, que eu não posso estar em espírito de oração, né? Geralmente a gente recebe pedido de oração de alguém e não tem como você se retirar, não tem como você sair dali do seu trabalho ou de onde você está, não tem como você esperar chegar em casa para você orar. Então ali naquele momento você fica em espírito de oração, ali você fica clamando a Deus, você fica buscando a Deus e tendo comunhão com o Senhor, amém? Esse é a oração em espírito. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre a oração em secreto, amém? Que está no livro de Mateus, Mateus 6, amém? Que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará, amém? Então aqui essa foi o sistema recomendado por Jesus Cristo, né? Então, quando diz respeito a separar um tempo para Deus. Então, o que ele fala aqui? Você entra no teu aposento, você fecha a sua porta, ali você fica em oculto com Deus, e o Deus que te vê ali em oculto te recompensará. Amém? A oração secreta é a oração onde você se retira de tudo, onde você se retira de todos, onde ali você separa um momento com Deus, um momento para falar com Deus, e ali você ora, e ali você se rasga totalmente diante da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Amém? Então, essa oração não é um tempo qualquer, né? Não é um tempo qualquer, mas é um tempo especial. É um tempo que você se prepara para isso, é um tempo que você tira realmente para isso, para ter este momento com o Senhor. Amém? Onde você se desliga de tudo, de todos, onde você se desliga de toda a distração, né? Porque o mundo hoje nos dispersa muito. Tudo que acontece em nossa volta faz com que a gente se disperse. Então, quando nós nos retirarmos para orar com Deus, a Deus, para nós termos um particular com o Senhor, estar no secreto com o Senhor, nós temos que tirar tudo aquilo que nos distrai e focar em Deus, e focar na nossa oração com o Senhor, amém? E essa oração não é um tempo que resta para você, não é a sobra do seu tempo. Você todos os dias tem que tirar um tempo para você falar com Deus, um tempo para você orar com Deus, um tempo para você falar com o Senhor e um tempo para o Senhor falar com você também. Amém? Não é uma sobra, não é que sobrou 5 minutos do meu dia e eu vou orar, não é isso, né?
é a primícia que você tem que entregar para o Senhor, é o primeiro. O Senhor, Ele é o primeiro na nossa vida. Muitas vezes a gente tem deixado o Senhor como o segundo, terceiro ou quarto lugar, mas não, o Senhor, Ele é o primeiro. E a gente tem que orar a Deus, e a gente tem que ter esse tempo de oração com o Senhor, ter esse tempo de busca do Senhor, ter esse tempo de ouvir Deus falar conosco, amém? Então, todos os dias da nossa vida, a gente tem que ter essa oração em secreto, a gente tem que ter esse particular com Deus, a gente tem que ter esse tempo com o Senhor Jesus Cristo, amém? Tem a oração que é de súplicas e com ações de graças, amém? Vamos ler em Filipenses 4, Filipenses 4, 6. Aleluias. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Amém? Então, a gente não pode andar inquieto, né, pelas circunstâncias, pelo que acontece nas nossas vidas. Antes a gente tem que se derramar ao Senhor com orações, com ações de graças, em súplicas ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós devemos suplicar a Deus para que Ele nos socorra, para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades, para que Ele advogue as nossas causas, mas nunca esquecer as benignidades do Senhor para conosco, o seu cuidado diário em nossas vidas e as maravilhas que o Senhor já fez em nosso favor. Amém? Então nós temos que chegar ante a presença do Senhor com ações de graça, agradecendo ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele já realizou, pelo teu cuidado conosco, pelo teu zelo conosco diário. Então nós temos que chegar ante a presença do Senhor com ações de graça, né? Primeiramente agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Nós temos que chegar, Senhor, suplicar a Ele, né? Chegar ao Senhor e derramar diante da presença do Senhor tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que está nos entristecendo, tudo aquilo que está nos magoando, amém? Glória a Deus. Por isso, onde eu parei aqui? E as maravilhas que o Senhor já fez em nosso favor. Por isso a palavra nos instrui a suplicar com ações de graça, sabendo que estamos falando com um Deus poderoso e com um Deus bondoso. Embora nós estejamos precisando de sua intervenção em algumas causas, né, nós não podemos deixar de reconhecer a sua soberania, o seu poder e o manifestar da tua glória sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E existe também a oração intercessória, amém? Mas, queridas, a gente vai parar por aqui hoje, porque ainda tem muito mais estudo pra gente, tem muito mais coisas pra gente, né? O Senhor, Ele tem, eu creio que Ele tratou maravilhosamente, né? Nesses versículos que nós lemos, em cada frase que nós aprendemos nesta manhã, e eu sei que o Senhor, Ele vai tratar mais e mais nas nossas vidas, amém? Então, na semana que vem, assim Deus permitindo, a gente vai continuar, e a gente parou na oração intercessória. Então, na semana que vem, a gente vai aprender a respeito da oração intercessória, né? Na oração que você intercede pelas pessoas, na oração que é uma oração de amor, né? Quando você intercede por outra vida, quando você intercede por outra pessoa. Amém? Então, nós vamos encerrar aqui nesta manhã. Espero que o Senhor tenha te ensinado grandemente, porque Ele tratou poderosamente na minha vida. Eu creio que Ele também tratou assim na sua vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula abençoada que nós tivemos nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos, Deus, porque Tu és maravilhoso, Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelos Teus ensinamentos, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, na qual o Senhor nos ensinou, ó Pai, nesta manhã. Que a cada dia mais, ó Pai, nós possamos aprender mais de Ti, que a cada dia mais nós possamos, ó Pai, aprender mais da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ter todos os dias, ó Pai, um momento secreto contigo, Senhor, estar, ó Pai, em secreto contigo, Deus, e falar contigo, Senhor, e conversar com o Senhor, ó Pai, e o Senhor, ó Deus, falar conosco, Deus, tudo aquilo, Pai, que é da Tua vontade, tudo aquilo que é do Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que todos os dias nós possamos, ó Pai, estar totalmente em comunhão contigo, Senhor. Totalmente em comunhão, ó Pai, com Teu santo e glorioso nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada uma, Senhor, que ouviu esta
estes ensinamentos, que ouviu, Senhor, este estudo, que aprendeu mais da Tua palavra, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida e a casa, Senhor, de cada uma, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus, amadas. Que você tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus, com toda a sua casa, com toda a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo a todas e na semana que vem tem mais, assim Deus permitindo, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem na paz.